Sejam bem-vindos. Então, o pessoal está entrando novamente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia, nosso evento online, desculpa, nosso evento online e gratuito, né? Todas as terças-feiras, às 21h07. Evento ao vivo, né? E hoje o tema será composição corporal e a temperatura da pele. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço imensamente quem nos acompanha ao vivo. Estamos aqui com o Wellington, já mandou um recado para nós no chat. Muito obrigado, tá? Agradecemos aí eu e toda a equipe de coração quando o pessoal nos dá um feedback, é muito bacana. Tá? Boa noite, Wellington. Boa noite, Fleury. Semanalmente aqui sempre conosco, Dr. David. Sejam bem-vindos, tá? Hoje o tema será composição corporal e temperatura da pele. Então, vale ressaltar aqui que a termografia, né? Nós utilizamos uma câmera que ela capta a radiação que nós emitimos pela pele e transforma em dados de temperatura. Então, resumindo, ela verifica a temperatura da pele, né? A câmera verifica a temperatura da pele. E qual que é a relação que nós temos, que os estudos mostram sobre a composição corporal e a temperatura da pele avaliada através da termografia infravermelha, certo? Então, antes de mais nada, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre essa introdução, só para a gente relembrar sobre a composição corporal. O que seria composição corporal, né? Nada mais é do que a descrição da proporção desses diferentes componentes que vão formar o quê? O nosso corpo. E aí, principalmente, é formado aí pela massa magra, a massa gorda essencial e a massa gorda total, né? Então, a análise desses componentes, ela vai ser essencial para a gente entender o estado de saúde geral, né? E até mesmo o nosso desempenho físico. Então, primeiramente ali nós temos a massa magra, que refere-se ao quê? São todos, né, são os tecidos do nosso corpo que incluem os músculos, ossos, nossos órgãos e, obviamente, aí a composição principalmente da água corporal, né? Ela vai ser fundamental, a massa magra, né, para a função metabólica e a força muscular, tá? Nós temos também aí a massa gorda essencial, é a quantidade mínima de gordura que a gente precisa para sobreviver, para que o nosso organismo desempenhe as suas funções vitais, tá? A gordura é encontrada no cérebro, na medula óssea e também essa gordura ao redor dos órgãos, que ela é o quê? Fundamental para a regulação hormonal, tá? E além disso, além da massa gorda essencial, nós temos a massa gorda total, tá? Que refere-se ao quê? A gordura essencial, mais toda a gordura armazenada no nosso organismo, seja pelo excesso consumo aí, né, de nutrientes da alimentação, ou então, enfim, alguma disfunção metabólica, tá? Aqui eu falei massa, referindo-se a quilos, tá? Mas também tem aí o percentual de gordura, percentual de massa magra. Mas aqui eu só quero fazer uma breve introdução só para o pessoal que às vezes é, vai nos assistir depois pelo YouTube, no nosso canal, só para relembrar e o pessoal conseguir sintetizar um pouquinho melhor sobre os artigos que eu vou comentar, tá? Então, quais foram que os artigos ao longo dos anos avaliaram, né, sobre a relação da composição corporal e a temperatura da pele, tá? Eu vou compartilhar a tela agora aqui com vocês. Vou compartilhar um primeiro artigo que eu vou falar sobre, que é um artigo. Cadê? Aqui. Primeiramente.
desse grupo. Só me dê um feedback se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Bom, eu acredito que sim. Obrigada, Estamos Fleury. vendo sim, Fran. Tá. Então, esse primeiro artigo que eu vou comentar, ele foi publicado em 2014 por um grupo, né, de pesquisadores ali da Universidade Federal de Viçosa, né? E aí, o que que esse grupo investigou? Esse grupo investigou quais eram os padrões térmicos corporais para os adultos brasileiros saudáveis, tanto do sexo masculino e feminino, tá? Teve como objetivo o quê? Estabelecer os perfis de temperatura da pele para adultos brasileiros saudáveis, analisando aí as diferenças entre os homens e mulheres, tá? A pesquisa utilizou, obviamente, a termografia, todos os artigos que eu vou comentar aqui hoje, obviamente, utilizaram a termografia para avaliar a temperatura da pele. Eles avaliaram de 24 regiões, tá? E eles fizeram a relação, né, contralateral, então compararam o lado direito com o lado esquerdo, entre os sexos. Então, eles avaliaram 117 mulheres e 103 homens, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a imagem térmica, né? Aqui. Vamos lá para baixo, para já mostrar aqui os ROIs, né? Então, eles determinaram aí 24 regiões de interesse, tá? E o que que eles avaliaram? Então, obviamente, né, todos os artigos aqui seguiram os padrões de termalização, controle da temperatura da sala, da umidade, período de aclimatação aí de 15 minutos e análise em programa computacional específico, tá? O que que eles verificaram após avaliarem essa amostra? Então, avaliaram que existem pequenas diferenças entre o lado direito e o lado esquerdo, que vai no máximo até 0,3, que é o que a gente considera normal. Então, uma assimetria, que é uma diferença de temperatura entre o lado direito e o lado esquerdo, é considerado normal quando atinge até 0,3 graus Celsius. Ok? O que que eles verificaram? Diferença por sexo. Então, 13 das 24 ROIs apresentaram diferença significativa entre homens e mulheres, sendo as coxas, tanto a parte ventral e dorsal, né, anterior e posterior, as regiões com maiores variações, certo? E quanto aos padrões térmicos, tanto homens e mulheres mostraram diferenças, né, em várias regiões, como por exemplo, as mãos sendo a área mais fria em ambos os sexos, tá? E é interessante esse artigo deles, quem tiver maior interesse, porque eles descrevem, né? Eles fizeram lá as tabelas descrevendo as regiões de interesse, e ali você tem a média, né? A temperatura média da distribuição dessas regiões, tá? E aí o que é interessante, esse artigo foi publicado em 2014, então aí tem 10 anos que foi publicado, né? Mas ele oferece uma base de referência para as demais pesquisas, né, e aplicações clínicas. Você tem ali um valor de referência. Por quê? Porque eles avaliaram brasileiros saudáveis, tá? Então foi bem interessante esse artigo. Foi um dos primeiros aí com essa temática, tá? Lá do pessoal de Viçosa, certo? E, bem, depois eu vou trazer, agora eu trago um outro artigo para vocês, tá? Eu vou abrir aqui o PDF novamente, esse outro, que é o quê? É um grupo polonês, tá? Eu não vou me arriscar aqui a falar o sobrenome, tá? Mas foi realizado aí pela Mônica e pela Ana. Eu acredito que é Mônica Szudeka, né? E Ana Lubikowska, tá? Um grupo polonês, no qual eles avaliaram aí, né, a avaliação da temperatura da pele pela termografia infravermelha em mulheres com anorexia, tá? Esse artigo foi publicado em 2015, certo? Então, eles avaliaram aí as mulheres, né, com anorexia, tá? E verificaram a temperatura da pele, certo? Então, o que que eles viram, né?
Obviamente, também seguiu todo o protocolo de captura de imagem, mas nos resultados eles viram que as mulheres com anorexia, elas apresentaram temperaturas significativamente mais altas no abdômen, nas costas e nas coxas, tá? Eles avaliaram várias regiões. Eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Tá aqui para baixo as regiões de interesse. Então, foram essas as regiões. Então, avaliaram a temperatura dos braços, né, do abdômen, do tórax, parte frontal da mão, dorsal, enfim, coxa anterior, posterior de coxa, tá? E aí, o que que eles verificaram? Eles avaliaram tanto mulheres com anorexia, né, compararam com controle, que seriam mulheres saudáveis, tá? Então, o que que eles observaram? Que as temperaturas das mãos foram mais baixas, comparando o mesmo resultado ali. As extremidades são mais frias, né? A gente já sabe disso. E eles observaram uma correlação negativa entre a temperatura dessas áreas e a quantidade de gordura subcutânea e visceral, tá? Sugerindo aí uma relação direta com as alterações metabólicas e termorregulatórias, causadas aí pela anorexia, tá? Então, os resultados encontrados, eles indicam que a redistribuição, né, da temperatura corporal em mulheres com anorexia pode refletir mudanças fisiológicas, a gente sabe, por esse perfil, por essa doença, por essa disfunção, significativas, tá? Então, esse artigo também foi bem importante. Esse grupo polonês tem outros artigos aí, não, correlacionando a termografia com composição corporal, mas eu trouxe esse com anorexia, tá, em mulheres. Só para ressaltar aí que já foi feito em populações específicas, né? A gente sabe que a paciente com anorexia, né, ela tem disfunções hormonais de distribuição da composição corporal, né? Um baixo peso, baixo percentual de gordura, baixa massa magra, enfim, né? São pacientes anorexas, tá? E, bem, na sequência, eu vou falar para vocês já de um artigo aqui do nosso professor, né? O professor Borba. Então, quem tiver interesse, o professor Eduardo Borba Neves é um dos principais pesquisadores aí que correlaciona a composição corporal e temperatura da pele. Hoje, o foco aqui vai ser composição corporal, mas o Borba também tem vários artigos aí publicados com o efeito também da composição corporal em resposta ao exercício. Isso vai ficar aí para uma próxima sala secreta, tá? Hoje aqui a gente vai focar apenas na composição corporal e a temperatura da pele, certo? Bem, eu vou abrir aqui o artigo dele, um dos artigos, tá aqui em PDF. Foi publicado, né, no Journal of Thermobiology, tá, em 2017. Esses artigos vocês encontram, né, disponíveis, enfim, mas caso vocês não consigam encontrar algum, pode nos mandar recado, seja aqui ou depois lá pelo YouTube, tá? Bem, deixa eu também deixar aqui, agora enquanto eu falo sobre esse artigo, lá na imagem térmica, que foi um pouco mais interessante para vocês. Deixa eu achar a imagem térmica aqui dele. Aqui, as regiões de interesse, né? Bom, então, o que que o grupo do Borba viu nesse artigo, né? Aí, o efeito do percentual de gordura corporal e da distribuição da gordura na temperatura da pele, avaliado por termografia, obviamente, tá? Então, esse estudo analisou a relação entre o percentual de gordura corporal, a distribuição de gordura e a temperatura da pele, tá? Utilizando a termografia, né? Os participantes foram avaliados com base em sua composição corporal e padrões da distribuição de gordura, comparando as temperaturas de diferentes regiões, conforme a imagem que vocês estão vendo, tá? Deixa eu só ver aqui. Eles avaliaram o IMC, o percentual de gordura por bioimpedância,
além, claro, de avaliarem peso, altura, né? Esses padrões, parâmetros técnicos aí da composição corporal, tá? E, bem, o que que eles viram? O estudo revelou que tanto o percentual de gordura corporal quanto a distribuição, obviamente, vão influenciar significativamente na temperatura da pele, tá? Regiões corporais com maior acúmulo de gordura subcutânea apresentaram temperaturas mais baixas. Por quê? Porque a gordura, ela é pouco vascularizada e ela funciona, né? Uma das funções é ser um isolante térmico. Então, a temperatura da pele será mais baixa, tá? Ele sugere, obviamente, que o tecido adiposo atua como um isolante térmico, como eu acabei de dizer, reduzindo a transferência de calor para a pele. Em contrapartida, as áreas com menor acúmulo de gordura mostraram temperaturas mais altas, tá? Possivelmente devido à maior perfusão aí de sangue, tá? E essa relação foi observada consistentemente em diferentes regiões analisadas, como o abdômen, coxas e braços, tá? E claro, eles destacam aqui, né, o potencial da termo como uma ferramenta não invasiva para avaliar as alterações fisiológicas relacionadas à composição corporal, tá? Então, esse artigo aqui ainda do Borba, eles usaram bioimpedância, mas na sequência, né, esse mesmo grupo do Borba, eles fizeram um estudo com o DEXA, tá? O DEXA, para quem não sabe, é o padrão ouro para avaliação da composição corporal, certo? E esse mesmo grupo do Borba, eles realizaram um estudo que propôs um modelo matemático para estimar a porcentagem de gordura corporal em homens, né? Eles avaliaram um grupo de militares, tá? Usando imagem térmica, as medidas de circunferência, tá? Comparado aí com o DEXA. Então, nesse estudo do modelo matemático, eles avaliaram 47 soldados do Exército, com idades aí entre 18 e 20 anos, tá? Os ROIs desse estudo segue o estudo que eu estou mostrando, tá? O grupo do Borba tem bem essa característica de realizar esse tipo de análise com esses ROIs, tá? Então, obviamente, eles fizeram análise da imagem térmica, a análise da gordura, da composição corporal via do DEXA e as medidas antropométricas, tá? Como a circunferência da cintura, o abdômen do quadril. E aí, o que que eles verificaram? Que as circunferências do abdômen, da cintura e do quadril mostraram uma forte correlação positiva com o percentual de gordura, tá? E a temperatura média da pele na face anterior, na face do tronco, apresentou uma correlação negativa significativa com o percentual de gordura, tá? E ele chegou num modelo matemático para chegar ao percentual de gordura através da temperatura média, tá? Foi bem interessante esse modelo matemático, né? Até seria interessante extrapolar para outras populações, porque aqui foi específico, eles fizeram em militares, então seria interessante, né, realizar nas demais populações com diferentes composições corporais, com diferentes também IMC, por mais que o IMC não prediz obesidade, né, porque eu posso ter, por exemplo, um homem aí com 100 quilos baixo e obeso, com um grande percentual de gordura, e posso ter um homem aí um pouco mais alto, com 100 quilos, que malha, certo? Uma pessoa bem definida, com maior percentual de massa magra, né? E eles terão o mesmo IMC, certo? Então tem que cuidar um pouquinho com essa coisa do IMC. O IMC é uma medida que facilita para publicações, mas não tem as suas limitações para predizer obesidade, tá? Então, esse estudo do modelo matemático foi bem interessante, certo? E para dar sequência aqui na discussão de hoje,
um estudo foi publicado em adolescentes, mas foi feito só um estudo piloto, também por um grupo de Viçosa, tá? É, esse artigo está disponível, tá? Eles avaliaram o índice da massa corporal, se poderia influenciar na temperatura da pele de adolescentes. É um estudo preliminar, foi feito com apenas 4 adolescentes, e cada adolescente foi classificado com um IMC, né, de saudável, sobrepeso, obeso grau 1, obeso grau 2, enfim, tá? E, bem, o que que eles verificaram, né? Os resultados mostraram uma correlação entre IMC elevado e o aumento da temperatura da pele em determinadas regiões corporais, sugerindo que alterações metabólicas e a inflamação associada ao excesso de peso podem impactar o padrão térmico. Então vejam que aqui é um pouquinho de claro que eles classificaram pelo IMC e o N é baixíssimo, né? É um estudo preliminar, enfim, mas eles já verificaram uma correlação entre o IMC mais elevado e um aumento da temperatura, tá? Mas claro, o ideal é você correlacionar aí com padrões ouro para avaliação da composição corporal. Então o DEXA é o mundo perfeito para realizar essas comparações, tá? Aqui eles utilizaram o IMC. Então, como eu disse para vocês, tem as suas limitações, certo? E o resultado, né, preliminar que eles acharam foi esse, né, sugerindo que as alterações metabólicas e a inflamação associada ao excesso de peso poderiam impactar nesse padrão térmico, né? Então, o que os estudos também mostram é que ao longo dos anos, né, a nossa composição corporal muda e, obviamente, a temperatura da pele diminui, né? Ocorre um aumento do percentual de gordura, né, conforme aí ao longo dos anos, e a temperatura da pele fica mais baixa, tá? E quanto maior a área de secção transversa do músculo, né, maior a temperatura da pele, certo? Então aqui, essa imagem que vocês estão vendo do estudo do Borba de homem, né? E logo abaixo aqui tem também o exemplo dos róis determinados para avaliação da temperatura da pele das mulheres, tá? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Na sequência, nesse artigo do Borba, ele também fez análise da face, da temperatura da face. Olha que bacana. Às vezes o pessoal. Aqui um olhar como pesquisadora também, mas o mais interessante quando você tem um artigo com termografia, parece óbvio, mas não são todos os artigos que saem como pesquisador, ele determinou aquela região de interesse, tá? Então vejam que aqui no estudo do Borba, né, ele descreve, já que o grupo polonês, como eu mostrei para vocês antes, ó como é que eles descreveram no artigo. Então aqui não tem uma imagem térmica, tem o desenho, né? Um gráfico aqui para demonstrar, mas eu acredito que fica muito mais interessante para o pesquisador e quem quer repercutir quando vem mostrando qual a região de interesse, né, que eles utilizaram, certo? Bem, pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Acho que realço hoje na sala secreta é esse estudo do grupo de Viçosa, né, mostrando o padrão térmico de adultos brasileiros saudáveis. Então, é muito interessante quando você tem a referência do que é a distribuição térmica saudável, quando você vai comparar com alguma patologia. Principalmente quando você se depara com um paciente com alguma disfunção bilateral. O que que eu posso usar para comparar? Eu posso usar dados da literatura que mostram qual que é a distribuição daquela região, o que seria uma distribuição saudável, tá? Então, por exemplo, os joelhos, vou dar um exemplo aqui. O joelho saudável, ele vai de 28 a, se eu não estou enganada, 34 graus, tá? Então, quando você avalia um joelho aí com 26 graus, você desconfia de alguma patologia que envolvida, tá? Então, olha que interessante, quando você pode utilizar, né, esse artigo aqui
o pessoal de Viçosa, vou voltar aqui nele, o Marins. Deixa eu ver se ele tá com o gráfico aqui. Ó, então aqui no gráfico, ele mostra a temperatura média de homens e de mulheres e das diferentes regiões, né? Região ventral da mão, né? A mão direita e a mão esquerda, tá? Então você tem valores de referência. E através desses valores de referência, você consegue comparar com o que o seu paciente tem. Às vezes ele já chegou com um diagnóstico nosológico, faça o comparativo, né? Principalmente se ele tem uma disfunção aí bilateral. Tá? Às vezes o pessoal também, ó, fica perdido. Ah, como é que eu vou comparar a lombar? Claro, aqui eles não dividiram a lombar em lado direito e lado esquerdo, mas tem aqui região lombar. Então, às vezes você vem e compara, como que ele fez a análise da região lombar. Tudo bem que ele fez uma região de interesse grande, mas ele tem uma temperatura de comparativo com pessoas saudáveis. Então, você pode comparar essa paciente que chegou com uma hérnia de disco, com uma disfunção, com uma radiculopatia, enfim, com o miofacial, tá? Isso fica bem interessante ali, ó. Ele verificou que a temperatura ó, da lombar baixa vai de 31,56 mais ou menos um em homens. E nas mulheres, 31,30 mais ou menos 1,4. Um pouquinho mais variável. Um desvio padrão um pouquinho maior nas mulheres, tá? Mas isso é interessante. Você tem um comparativo. E olha só, realizado aqui em brasileiros. Então, para quem não sabe, o Brasil é o país que mais publica artigos com termografia, certo? Então, a gente tem aí vários estudos, né, que a gente pode usar como referência, certo? Bem, pessoal, acho que em relação à composição corporal e termografia, né, e temperatura da pele avaliada por termografia, seria isso, tá? Ah, aqui do Marins também ele mostra, né, nesse gráfico, esse gráfico colorido aqui, qual foi a variação, né, entre as regiões, e ele faz essa classificação em azul, quando dá uma diferença menor que 0,25, quantos por cento dessas regiões eles encontraram, enfim. Bem interessante o jeito que ele descreveu os resultados, tá? E, bem, acredito que era isso, tá? Então, tem uma variação aí de acordo com o gênero, obviamente a correlação com a composição corporal, né? Quanto maior o percentual de gordura, menor a temperatura da pele, certo? Teve esse achado aí nos adolescentes, mas quatro apenas não me convence, né? Teria que ter um estudo aí, certamente em breve eles devem publicar algo com uma amostra maior, tá? Mas o que eu tenho para vocês hoje aqui na sala secreta seria isso, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à temperatura da pele e à composição corporal? Hum? Dúvidas? Então, vejam também como o uso da termografia, né, a essa abrangência multidisciplinar, tá? Aqui para composição corporal, então, o Borba já chegou no modelo matemático, mas ó, ali, né, com indivíduos militares saudáveis, enfim, né, percentual de gordura baixo. Seria interessante realizar nas demais populações, então tem estudo que pode ser feito. E também realço aqui que as nutricionistas estão mais do que convidadas a também utilizarem a termografia, né? Normalmente nos eventos nós encontramos bastante fisioterapeutas, né, educadores físicos, e as nutricionistas elas ainda estão assim tímidas, né, nessa temática. Então convido aí também a vocês encaminharem, convidarem seus conhecidos nutricionistas aí para conhecerem a termografia, que além de já existir esse modelo matemático, né, tem toda essa correlação com o estado fisiológico, de saúde, enfim, também pode ser utilizada, a termografia também pode ser utilizada como calorimetria, tá? Mas esse também será um tema para uma outra sala secreta, tá bem? Pessoal, agradeço aqui
a presença de vocês ao vivo, tá? Ficamos aqui à disposição. Lembrando, não conseguiu nos acompanhar ao vivo, tá? Ative as notificações através do YouTube, através do nosso canal, @termosaude, tá? Com TH, Termosaude. Ativa para receber as notificações. Assim você será, né, obviamente, notificado toda vez que nós colocamos um vídeo novo, né? Quando surge algum vídeo novo na sala secreta, tá bem? Então é isso. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo feedback. Ficamos aqui à disposição. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Carlos pela produção, por essa lista maravilhosa, essa playlist maravilhosa que ele deixa aqui na sala para o pessoal entrar um pouquinho antes, para a gente se programar. Muito obrigada, Carlos. E é isso. Ficamos à disposição. Não esqueçam, toda terça-feira, às 21h07, estaremos aqui na Sala Secreta da Termografia. Evento online, ao vivo e gratuito. Até breve.